O que acontece, né? A gente entra agora no período de metas, né? Tem até aí já uma brincadeira rolando, né? 20ª meta para 2020, 50ª meta para 2020. E, e nessa questão de meta, a gente tem a tendência a ser muito otimista, né? E de colocar muitas metas, muitas metas. Mas às vezes, 2019 foi um ano, é um ano, né, que, pelo menos pra mim, de muitos acontecimentos, e eu conheço muitas pessoas que, assim, o ano veio pra sacudir mesmo. E aí ontem, era isso que eu tava falando lá na sequência de stories, e não ficou legal, cortou, ficou assim pelas metades, e aí eu falei, não, deixa eu explicar aqui no vídeo a sequência certa. O que aconteceu? Ontem eu tava conversando com uma amiga e ela passou por uma situação muito chata. Ela ouviu uma coisa muito chata de uma pessoa no trabalho dela e ela não podia responder à altura, né? Ela não podia responder à altura. Era uma questão hierárquica e ela não podia responder do jeito que ela queria responder. Então ela se chateou muito, foi algo muito, muito ruim mesmo que a pessoa falou pra ela. E aí, na hora que a gente estava conversando, ela até falou: ah, eu não revidei, eu também. A gente só responde com o que está dentro da gente, e esse é o primeiro ponto. A gente só oferece para uma pessoa aquilo que está dentro da gente. Então, se eu estou amargurada, provavelmente eu vou oferecer amargura. Se eu estou alegre, eu vou oferecer alegria. Se eu estou otimista, eu vou oferecer otimismo. Então, muitas vezes, quando a gente se afeta com alguma coisa que o outro diz pra gente, muitas vezes é porque isso está dentro de mim, né? Está dentro de mim. Mas aí, na hora que a gente estava conversando, eu lembrei de um livro, Antifrágil, que eu não li o livro, mas eu estudei uma crítica desse livro. E aí lá no livro fala que existem 3 tipos de coisas, né? E aí a gente pode pensar em 3 tipos de situações que podem acontecer com a gente. A gente pode também pensar em 3 tipos de reação que a gente pode ter a tudo que nos acontece, né? Uma coisa, ela pode ser frágil, ou seja, quando você bate, né, quando essa coisa encontra algo ruim, quando um acontecimento ruim acontece, eu posso agir de maneira frágil, eu posso ser uma pessoa frágil, eu posso quebrar. A gente pode entender isso como eu posso desistir daquilo que eu quero porque uma coisa ruim aconteceu na minha vida. Então, uma coisa pode ser frágil. Uma outra coisa pode ser resistente, né? Ou seja, algo ruim acontece, algo difícil acontece e eu resisto, eu fico ali suportando aquilo. Só que muitas vezes resistir, a gente pode achar que resistir é sempre ser mais sábio ou ser mais forte. E resistir nem sempre é isso. Porque às vezes quando eu resisto a uma coisa, a uma situação, a algo ruim que está acontecendo comigo, eu tô brigando mesmo com o meu destino, com o que Deus tem pra mim, com o que o universo tem, não sei no que você acredita, né? Com o que o cosmos tem pra você, enfim, cosmos. Então, resistir muitas vezes é ficar ali brigando com o que tem que acontecer e você não deixa que a coisa flua. Você fala, bate no peito com muito orgulho, às vezes criticando alguém que é frágil e fala, eu sou resistente, eu aguento. Então uma coisa ela pode ser frágil, você bate e quebra. Uma coisa pode ser resistente, você bate e essa coisa, essa pessoa resiste, ela fica ali, ela suporta. E aí no processo de emagrecimento, muitas pessoas não conseguem emagrecer porque elas estão resistindo, elas estão suportando cargas que não são delas, né? Às vezes é uma carga do marido, é uma carga exagerada do filho, é óbvio que a gente tem coisas que a gente não pode correr, né? Que é pra gente pegar mesmo. Mas às vezes a gente tá resistindo, a gente tá suportando demais. Então, a outra coisa que esse livro traz é que uma coisa, né, uma situação, uma pessoa, ela pode ser antifrágil. E o que é antifrágil?
é quando uma coisa ruim acontece, ou uma situação difícil acontece, ou você apanha da vida e você melhora. É exatamente isso. A vida te dá aquilo que falam, né? A vida te dá um limão, você faz uma limonada. A vida te apresenta uma coisa difícil, seja na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida espiritual, seja lá qual for, e você melhora. A vida bate de novo e você evolui e melhora. Sabe aquilo ali que você olha e fala assim, gente, essa pessoa, ela já passou por tanta coisa e parece que ela só melhora. Então, são pessoas que vão adquirindo essa capacidade de ser antifrágil. Ou seja, eu não sou frágil, bate, quebra o tempo inteiro, eu não aguento. Eu não sou resistente, que eu fico ali porque até a resistência ela tem uma duração, né? Ela não resiste o tempo inteiro. Ou eu sou antifrágil, ou seja, a vida me dá uma coisa ruim, eu vou lá, enfrento e saio dessa coisa ruim, situação difícil, melhor. A vida vai lá, me dá uma coisa ruim de novo, uma coisa difícil, e eu saio dela melhor. Então, eu tava falando das metas, né? E foi isso que eu falei pra minha amiga. Como é que você pode ser antifrágil? Como é que você pode melhorar com essa coisa desagradável que você ouviu dela? Como é que você pode sair melhor disso? Eu acho que esse é o grande desafio, né? Pra gente, como é que uma coisa ruim acontece, uma coisa difícil acontece, a gente pega aquilo, a gente não foge daquilo, a gente pega aquilo, nem quebra, nem fica ali resistindo, brigando para aquilo não acontecer, mas a gente pega e ressignifica e transforma e melhora, e sai dessa situação cada vez melhor, cada vez melhor. E muitas vezes, para a gente melhorar, a gente precisa mostrar, abrir, parar de resistir e mostrar a nossa vulnerabilidade, né? Que a gente também é sensível, que é vulnerável. E aí a gente está chegando agora no final do ano e agora todo mundo começa a ou esquecer tudo, né? E tipo, deixa pra lá e no ano que vem eu cuido disso. Ou começa, né? São várias metas. Então, eu não sei se quem tá aqui já tem meta para 2020, mas eu acho que uma meta ousada, mas uma meta muito boa, é a gente procurar ser antifrágil com as coisas que vão acontecer com a gente, ou seja, as coisas ruins elas vão continuar acontecendo, né? O sofrimento ele é inevitável, em várias situações da vida a gente vai sofrer mesmo. Mas como é que a gente pega tudo isso e se torna antifrágil? Ou seja, como é que eu me transformo para uma pessoa melhor? Como é que eu transformo uma situação para ela ser ainda melhor? Ou seja, eu apanho e fico melhor, eu apanho e fico melhor. E aqui não tem nada de um sadismo, né? De gostar de sofrer, não tem nada disso. Mas como é que a gente fica mais antifrágil com as coisas que vão acontecer? Então eu queria dividir isso aqui com vocês porque eu tentei fazer uma sequência de stories e aí saiu, uns subiram aqui no Insta, outros não subiram, aí a explicação ficou incompleta. Então é isso, que agora no final de 2019 e que 2020 a gente seja cada vez mais pessoas antifrágeis, né? Que a gente se torne uma pessoa antifrágil, que consegue melhorar diante, a Maritaquinha aqui, que consegue melhorar diante das dificuldades, tá bom? É isso que eu queria falar pra vocês.